O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham aí, direto dos seus lares. Hoje a liturgia desse 3º domingo da Páscoa nos convida a refletir. Jesus é palavra, é pão, e através da palavra e do pão
está no meio de nós. Essa liturgia de hoje, o Evangelho, é dividida em duas partes. A primeira da palavra e a segunda do pão. Para a gente poder acompanhar todo o Evangelho, o primeiro ponto que a gente destaca é que os discípulos caminham e estão cegos. Meus irmãos, a cegueira espiritual é uma cegueira de quem não consegue entender e nem esperar ver o amigo de novo. Essa é a cegueira espiritual que cada um de nós temos. Nós não acreditamos que na eternidade nós iremos nos ver todos outra vez. E de repente, na conversa, Jesus aparece e dá uma aula que explica as Escrituras. O próprio Jesus explica a sua palavra. Mas Jesus percebe algo e chama a atenção dos discípulos. Vós sois lentos e sem inteligência para crer. E Jesus dá algo maravilhoso. Ensina aqueles discípulos a compreenderem as Escrituras, para poderem compreenderem a partilha do pão. Meus irmãos, Jesus ensina. Jesus é um grande pedagogo. Ele ensina aqueles discípulos a voltarem no passado e rever todo o acontecimento da paixão, sobre o mistério da partilha. Jesus explica: nós devemos nos sentar, tomar, abençoar e distribuir. Olha o banquete. Nesse momento, meus irmãos, que já é a segunda parte, os discípulos convidam Jesus para o banquete. Senhor, já é tarde, vem conosco, a noite vem chegando. E os discípulos dão o que eles têm de melhor: a casa para acolher aquele homem, que no momento eles não sabem quem é. E Jesus senta, toma, abençoa e distribui. Aí está o milagre. Nesse momento reconhece Jesus e sua nova presença, meus irmãos. Olha a importância de ouvir a palavra do Senhor. Olha a importância de sentar, de olhar a bênção e de poder distribuir. E nesse momento arde os seus corações e reconhecem a nova presença de Jesus. O pão e o vinho agora se tornam o corpo e o sangue de Cristo, o Senhor ressuscitado. E para isso, um fato fundamental: alimentando do pão e do vinho, ou seja, a partir da bênção se torna o corpo e o sangue de Cristo, os seus olhos se abrem. E agora eles reconhecem, sentem a presença de Jesus no pão e no vinho, no corpo e do seu sangue. E com isso, meus irmãos, uma vez reconhecido o pão e o vinho se tornando corpo e sangue de Cristo, a presença de Jesus Cristo fisicamente não é necessária. Ele está no meio de nós, através do pão e do vinho, do seu corpo e do seu sangue.
E naquele momento, o que diz o Evangelho? Ele partiu o pão, deu graças, e naquele momento Jesus desapareceu. Meus irmãos, eu podia terminar a homilia aqui, nessa pequena palavra, quando a gente alimenta conscientemente do corpo e do sangue de Cristo. Uma vez reconhecido, não é mais necessário eu crer e poder enxergar Jesus fisicamente. Isso não é mais necessário, porque eu sei que Ele está presente no seu corpo e no seu sangue, no santo sacrifício da Santa Missa. Agora o padre pergunta: por que nós somos tão lentos e sem inteligência? Por que no momento da Eucaristia, quando nós entramos na fila, nós não sentimos o nosso coração arder como os discípulos sentiam? Meus irmãos, para a gente poder sentir o nosso coração arder, para que possamos sentir Jesus com seu corpo e o teu sangue dentro do nosso coração, sem mais exigir a sua presença física, nós temos que acreditar que Ele está na sua palavra, que Ele está no pão e no vinho. Cleófas vê Jesus como profeta. E nós? Como nós enxergamos Jesus? Meus irmãos, um detalhe fundamental: conhecer é essencial para reconhecer. Padre, mas o que acontece que eu não sinto Jesus na sua palavra? Eu tenho dúvida da presença eucarística. Meus irmãos, quando nós colocamos o nosso coração em dúvida, quando nós não amamos, quando possuímos um coração orgulhoso e o apego a esse mundo, tudo isso e tantas outras coisas faz com que fiquemos lentos e sem inteligência para conhecer a verdade, que é Cristo, no corpo e no sangue do santo sacrifício. Agora o padre dá um recado para você. Você que é batizado, católico, se não amarmos a palavra de Deus, se não recebemos conscientemente Jesus Cristo, o seu corpo, como iremos sentir e reconhecer a presença de Jesus no meio de nós e dentro do nosso coração, meus irmãos? Não tem como. E dizer: eu não preciso ver Jesus fisicamente, Ele está dentro de mim, Ele está no meio de nós, na presença do seu corpo e do seu sangue. O padre não precisa falar mais nada. Que Maria Santíssima interceda por nós, para que Jesus, o ressuscitado Senhor, que nos dá o seu corpo, o teu sangue, que Ele tenha misericórdia e piedade de nós, que somos pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre